Glória a Deus. Pode sentar. Abram suas Bíblias no livro de Marcos. Marcos capítulo 5, versículo 24. Jesus foi com ele, e grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia. E sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele sairia poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Responderam os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e diz, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada, tremendo, cônscia do que nela operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Glória a Deus. Veja que é uma parábola, uma história de uma mulher. E aqui a gente tira uma série de considerações. A primeira coisa, é uma história simples, não é? Uma mulher que sofria, que foi ter com Jesus e ficou curada. Uma coisa muito simples. Mas essa história, a gente consegue extrair um mundo de coisa dela. E ela está escrita aqui, que é para nós aprendermos. E fazer do mesmo jeito. Primeiro, você vai perceber que muitas coisas que a Bíblia cita, em muitas vezes, durante o seu percurso da vida, vai se enquadrar nele. E outras vezes são ensinamentos que você vai usar o resto da sua vida. Aqui, por exemplo, no versículo 24, no versículo ao 26, você vê a história de uma mulher que tinha metrorragia, sangrava. Tinha um ciclo menstrual que não parava. Então, 12 anos, assim. Uma história de uma doença de 12 anos. E que lhe causava sofrimento. Porque a Bíblia diz que ela vinha sofrendo com isso. Imagina, há 2000 anos atrás, não existia tecnologia, não existia industrialização. Né? A mulher usava pano, usava essas coisas. Acho que nem algodão não tinha, porque não tinha indústria para produzir isso. Né? Então era um sofrimento grande. E veja que a Bíblia diz que ela foi em vários médicos da época. Vários. Então era uma doença incurável, porque ninguém conseguiu resolver. E a doença não ficou por aí. A Bíblia diz que ela foi piorando. Ou seja, uma doença evolutiva, incurável. Era isso que a mulher tinha, não era? Hoje a gente vê quantas pessoas assim, com diagnósticos incuráveis e com evolução desfavorável. Não é? Mas olha, quantas pessoas não havia assim naquela época? Muitas pessoas. Mas aí, aqui tem a história de uma. Que o desfecho foi bom. Mas veja, no versículo 27 e 28, conta a história dela indo ter com Jesus. Olha, Jesus nem a conhecia. Ela nem pediu nada com Jesus. Chegou por trás, tocou nele, ficou curada. E no versículo 30 ao versículo 33, né? Jesus, de repente, no meio da multidão, ele estava rodeado de muitas pessoas. E eles apertavam Jesus. Primeira coisa, consideração.
Jesus era detentor do poder de Deus, não como filho, mas como servo. A Bíblia diz que Jesus habitava nele corporalmente a plenitude da divindade. Jesus estava na plenitude da sua divindade. Nele estava todo o poder dele próprio. Mas ele nunca usou isso. Nunca. Jesus não usou o seu poder, usou o do Espírito Santo de Deus. É por isso que até antes dele ser batizado, não fez nada. Foi batizado, lhe desceu o Espírito Santo, e a partir daí começou a fazer a obra. Por quê? É o exemplo para mim e para você, né? A partir do momento que desceu o Espírito, passou a ser o detentor do reino de Deus, do poder de Deus, da força de Deus. Olha, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a terceira pessoa de Deus. É a maior força que existe no universo. E de tudo que se conhece, que se sabe. É ou não é? Veja, 1 Coríntios 3,16 diz o quê? Que não sabeis vós que sois o santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós. É ou não é? Você não detém o Espírito de Deus em ti? É a maior força do universo. Não é? Então Jesus estava ali, era a fonte do poder de Deus, estava nele. Então por que um punhado de gente não ficou curado? Um punhado de gente não recebeu milagres? Se ali estava o poder da divindade, o poder total estava nele. Só uma mulher. Uma mulher. Sequer falou com Jesus, tocou nele por trás. E aí você fica pensando, não fica pensando assim? Mas, conta isso, uma mulher foi. Jesus ficou procurando, os apóstolos acharam aquilo um absurdo. Ah, mas peraí, que história que é essa? Todo mundo está encostando no Senhor aqui. E ele continuou, até ele dizer assim, olha, de mim saiu o poder. Ou seja, aquela mulher extraiu o poder de Jesus, sem a ordem dele. Jesus não havia dado ordem para sair o poder dele nela para curar. Porque o poder estava em Jesus. O poder de Deus está dentro de nós, não está nos ares. Olha, vamos montar uma casa aqui agora e montar um santuário. Ali vai habitar o poder de Deus, é assim? Era assim antes de Jesus. Havia o tabernáculo, a arca da aliança, no santo do santo. Ali estava a presença de Deus. Se entrasse ali, morria. Porque a presença de Deus estava num lugar. Depois de Jesus, a presença de Deus está em nós, não é? Mas veja que só uma mulher extraiu o poder para ela própria. E nem foi do conhecimento de Jesus, porque se fosse, ele estava de frente, não procurava ela. No 34, a gente vê Jesus, a mulher veio diante dele, prostrou e contou toda a verdade. E aí ele falou o que para ela? Ó, vai, a tua fé te salvou, a tua fé. Vai em paz e fica mal do seu flagelo, né? É ou não é? Alguém tem alguma dúvida disso? Jesus curou uma mulher sem sequer olhar para ela, sem sequer saber quem era. Em Mateus 17, 20, Jesus fala assim, em verdade vos digo que se tiver fé como um tamanho de um grão de mostarda, olha que um grão de mostarda é pequenininho, direis esse monte, passa-te daqui para lá, e nada vos será impossível. Nada vos será impossível. Então, se eu tiver fé, eu faço qualquer coisa. É fato. Então, vamos fazer algumas considerações a respeito disso. A primeira coisa, o Evangelho de Jesus é simples. Eu não vou falar nada de sobrenatural aqui, porque Jesus era muito simples. Olha que simplicidade. Chegou, encostou nele, ficou curado. Não houve nenhum mecanismo, nem engenhoso, nenhum ritual com nomes e não sei o quê. Não houve nenhuma tecnologia envolvida, não houve nada, só encostou nele e ficou curada.
tudo baseado numa coisa chamada fé. Jesus falou assim: se creres, verás. É uma condição sine qua non. Se você não crê, não vê. Há pessoas que querem que a gente prove que Deus existe para ele. Pode esquecer, Deus não vai provar. Deus não precisa disso. Deus não precisa provar nada para ninguém. Ele é o ser detentor de tudo. Nós somos igual pó para ele. Nada. Ele não precisa provar nada. Agora, se você quiser acreditar, aí sim você vai ser beneficiado. Você vai levar a melhor. E no final, todos vão ver a diferença daqueles que creem e servem e daqueles que não creem. Haverá um dia em que Jesus vai botar os pés aqui na terra, mas não é como o cordeiro que tira o pecado do mundo. Aí é assim, o rei Jesus, o rei. Aí vai cumprir o que está escrito lá em Filipenses 2. Todo joelho vai dobrar e toda língua vai confessar que Jesus. E esse dia não vai ser legal, não. Para aqueles que não têm Jesus. Aqueles que têm já não vão estar mais aí. E eu, no nome de Jesus, não vou estar aqui para ver isso. Nem quero saber disso aí. Quem ficar é que se vire com ele. Eu é que não vou ficar. Bom, a primeira coisa. Você é servo de Deus. Foi chamado para Deus. Não é para esquentar cadeira de igreja. Olha, Jesus nem andava nas igrejas. Eu acho que, contando aqui, se eu não me engano, acho que 3 milagres Jesus realizou dentro da sinagoga. O resto foi tudo na rua. Isto mostra para nós que você tem que ser servo dele, lá onde você estiver. Não é só aqui na igreja. Tem pessoas, meus irmãos, às vezes, lá em Barretos, falam assim: você está doente? Olha, vamos lá na igreja. Tem um pastor que é abençoado, ele vai orar para você. Eu falei: meu irmão, Jesus trouxe o doente para você, você vai te levar lá na igreja na quarta-feira. Ah, não. Está ali a hora de você dar a salvação para ele. De você fazer o que Jesus mandou você fazer. E de pregar o evangelho a toda criatura. Curar os enfermos. Libertar os cativos. Romanos 12, 3 diz o quê? Abre aí para você ver. Porque pela graça que me foi dada, diga a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além de que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada. Deus nos deu uma medida de fé. Porque sem fé a gente nem salvo seria. Nada, o reino de Deus, o combustível do reino de Deus é a fé. Sem ela nada se faz. Sem ela não tem salvação, sem ela não tem nada. Ah, mas Deus não pode todas as coisas? Deus pode, mas Deus criou as regras. E Ele próprio não vai contra as suas próprias regras. Então você precisa aprender quais são as regras de Deus e adentrar dentro delas. As regras de Deus são coisas simples. Primeiro, ter fé. Ter fé significa acreditar. Oh, mas você já tem fé, já recebeu. Já recebeu fé. Ah, mas eu não vejo nada. É porque a tua fé ainda é insuficiente. Precisa crescer em fé. Para começar a ver as coisas sobrenaturais de Deus acontecer com você. Primeiro você precisa saber que você não é isso que aparenta aí. Eu olho aqui e vejo tanta gente, todo mundo diferente um do outro. Mas isso é só a carne, é só uma casca que habita nesse mundo. O verdadeiro homem, a verdadeira mulher está aí dentro. E você não enxerga ela. E nem tem como pegar. Você pode abrir e procurar, não vai achar. Porque esse que está aí dentro é um espírito. E ele habita na 4ª dimensão. Aonde fica a 4ª dimensão? Alguém sabe? Eu não sei. Mas eu sei que ela existe. E Deus habita nela. Os demônios habitam nela. E o nosso espírito também. E é nela
que se vence as batalhas. É nela que faz o sobrenatural acontecer. É nela que você é rei. É nela que habita as múltiplas bênçãos de Deus. É nela que está tudo. Você já percebeu que Paulo, Efésios 1:3, diz assim, que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos? Deus fala assim, nas regiões, na quarta dimensão. Se fosse na terceira, seria assim, na rua, Paraná, 223, Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil. Aí você ia lá na rua procurar, estava lá. Mas é nas regiões, é muito mais fácil. Para você não precisa sair para a rua procurando. Elas estão ao seu alcance, onde você está. É a sua fé que busca ela. Então, o homem, o cristão, para aprender a ter vitórias, precisa operar na quarta dimensão. Aí teve um irmão lá em São Joaquim e falou, irmão, aonde que eu aprendo a quarta dimensão? Eu falei, irmão, você vai com o livro todo dia na igreja e não sabe? Aqui, ó. Como operar na quarta dimensão. Essa mulher operou na quarta. Sem ser servo de Deus, sem nada. Sem nada. Sabe? Você precisa saber aquilo que Deus te deu. É o que você não sabe. Ou então você pensa que é tudo inalcançável. Tudo difícil de ter. Porque você olha as coisas com os olhos da terceira dimensão. E aqui na terceira dimensão é tudo limitado. Para mim, lá na minha casa, eu tenho que montar num carro, tem que dar partida, tem que ter gasolina no tanque, tem que ter documento no carro, tem que ter dinheiro para pagar pedágio. E gasta 15 minutos. Na quarta dimensão não há distâncias, não há limite de tempo, não há restrições, não há nada. Só há o poder de Deus para operar. Paulo, em Efésios 1:17, ele falava, Senhor, concede ao povo de Efésios espírito de sabedoria e revelação. Mostra para ele quais é o chamado que eles têm. E também quais são as riquezas da sua glória. Ou seja, mostra para o seu povo qual é a riqueza que o Senhor tem. E mostra também qual a suprema grandeza do seu poder que está dentro deles. Deus não sabe. Se você tem o Espírito Santo dentro de ti, você tem a maior força operadora do universo dentro de você. E por que você pensa que não pode nada? E por que você pensa que você é derrotado? E por que fica chorando por causa de um salário que ganha passando dificuldade? É porque você põe os olhos na terceira dimensão. Para você operar na quarta, você tem que viver o Evangelho. Se você fosse olhar pela terceira dimensão, essa mulher jamais teria sido curada, jamais. Foi em tudo quanto é médico, uma doença incurável, estava ruim. Foi atrás de um homem, que nem conhecia, no meio de um monte de gente, e pôs a mão na roupa dele. Que loucura que é essa? Loucura para a terceira dimensão, porque as coisas de Deus não são explicáveis aqui. Você não explica. Outro dia, um tempo atrás, vi um irmão querendo explicar Jesus com as leis da natureza, com as leis de Einstein, com as leis de tudo. Ele começou com aquela baboseira toda, falei, pode parar. Lá que faz falando, jogando conversa fora. Você não vai explicar a Deus nunca com isso aí, porque Deus não está restrito nisso, ele não mora na terceira, mora na quarta. As leis da quarta não tem nada a ver. Lei da quarta dimensão não existe gravidade, não existe limite de tempo, não existe distância. Não existe. Quer explicar Deus dentro da terceira dimensão? Pode parar com isso. Deus opera na quarta. Trate de aprender como é que é a quarta, viver nela, que você vai ter vitória. É por isso que a Bíblia diz que as coisas de Deus são loucura para o homem. Porque a quarta dimensão ela é loucura para a terceira, não tem nada a ver uma com a outra. Mas você precisa aprender para poder viver os milagres de Deus. Quando a gente fala de mais que vencedora na quarta dimensão, quando fala de rei, eu não vejo ninguém sentado em trono aqui, você vê? Não vejo ninguém andando com um punhado de súdito aqui.
Mas se você pudesse olhar na quarta dimensão, ia ver um punhado de anjos atrás de você. Na sua casa, onde você fosse. Eliseu um dia estava com o moço dele, e viu o exército, ficou desesperado. Aí ele orou assim, mostra para ele aí, para o Jaziel, não lembro o nome dele. Jazi. Mostra aí. Aí, de repente, abriu os olhos espirituais dele, ele viu o mundo da quarta dimensão, viu os anjos para todo lado. Aquele mundo aréu de anjos. O exército ficou pequenininho perto dos anjos. Olha, em Ezequiel 37, Isaías 37, conta a história de um anjo. Matou 185 mil homens numa noite. Um anjo. Você imagina um exército desse? Aí o homem quietou. Porque precisava ver a quarta dimensão. Eliseu estava super tranquilo, né? Porque sabia o Deus que ele servia. Então, você precisa aprender isso. Então, vamos analisar essa história. Vamos no versículo 27 e o versículo 28. Ele diz assim: tendo ouvido falar. Olha, essa mulher ouviu falar de Jesus, não é? E ouviu dizer o que ele podia fazer. Aonde você ouve falar de Jesus? Não é aqui na igreja? Quando você pega a Bíblia, ela é de ponta a ponta falando de Jesus, não é? Quando você lê na Bíblia que Jesus levou sobre ele as nossas enfermidades, você está ouvindo dizer que Jesus cura a gente. Quando você abre lá em Mateus 10, 7 ou 8, por aí, Jesus fala assim, enviou 70 e mandou assim, cura os enfermos, liberta os cativos, limpa os leprosos, expulsa os demônios. Você está ouvindo o que Jesus falou? É a mesma coisa. Em Romanos 10, 17 diz que de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Essa mulher ouviu. Quando a gente fala de Jesus para as pessoas, a gente não fala assim, olha, Jesus quer curar você, Jesus, a palavra dele diz assim, Isaías 53, você vai ser curado. Olha, você é mais que vencedor, Romanos 8, 37 diz que você vai vencer isso aí na sua vida. Não é assim que a gente faz também? A gente faz as pessoas ouvirem. O que Jesus faz? É a mesma situação. Ela ouviu os outros dizerem o que Jesus fazia. Ela ouviu. Isso lhe gerou fé no seu coração. A partir do momento que lhe gerou fé, gerou-lhe uma imaginação do que poderia ocorrer com ela. Alguém nega isso? Alguém nega isso? Ela não imaginou? Falou assim, Jesus cura os outros, ele pode me curar. Foi ou não foi? E não só isso. Ela criou na sua imaginação a forma com que Jesus iria lhe curar. Ela podia ter pensado, eu vou pular de uma árvore, ele vai me ver e vai me curar. Não podia? É uma loucura, mas podia. Eu vou chegar diante dele, vou joelhar nos pés dele, pedir pelo amor de Deus, ele vai me ouvir e vai me curar. É uma outra forma, não é? Mas não, ela pensou o quê? Eu vou chegar por trás dele quietinho, né? E você vê que quando ela chegou em Jesus, ela já chegou de joelho, né? Porque para ela, Jesus era uma pessoa sobrenatural. Era uma mega autoridade. Não era autoridade política, mas era uma autoridade de Deus. Então você vê que já chega nele joelhando, não foi? Ela imaginou a forma. Ela imaginou que Jesus ia curar, imaginou a forma com que Jesus fosse curar. Ela imaginou. E isso é de Deus. Veja que quando Deus aparece para Abraão, está escrito lá em Gênesis 15. Fala, Abraão, eu sou o teu escudo. Grande é o seu galardão. E Abraão fala o que para Deus? Senhor, mas o que o Senhor pode me dar? Se eu não tenho filho?
tem herdeiro. E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Nem da minha casa é. Nem do meu sangue é. E Deus logo fala para ele assim, ó, o herdeiro da sua casa não é esse aí não. É aquele que foi gerado de ti. E Deus usa uma tática com ele muito bacana. Deus fala, Abraão, sai da tenda. Sai daí onde você está. E leva ele para fora. E manda ele olhar para o céu. Sabe, a astronomia diz que numa noite muito escura, sem luz, é possível ver na Terra em torno de 6.000 estrelas. 6.000. Há bilhões e bilhões de estrelas no universo. Mas aqui, olhando, 6.000. Olha, contar 6.000 estrelas não é fácil, é. Mas ele falou, você pode contar? Por acaso você pode contar isso aí? Nem pode. Essa é a tua posteridade. Deus mostrou alguma coisa para Abraão, para ele acreditar na promessa de Deus. E veja que a Bíblia diz que Abraão creu, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ou seja, Abraão foi considerado justo pela sua fé. E hoje nós somos filhos de Abraão, pela fé. Fé que justifica. Então Deus usou uma tática de visualização com Abraão, para que ele pudesse acreditar na promessa. E isso lhe gerou uma descendência gigante. O povo de Israel todo, não é? Foi o que a mulher fez. Ouviu falar, imaginou. Começou a imaginar. Depois, a Bíblia diz que ela começou a falar. O 28 fala assim, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes. Ela imaginou, ela acreditou, ela imaginou a sua cura, olha, e começou a dizer aquilo que ela imaginava. Se eu tocar nele, nas vestes. Se eu apenas tocar nas vestes, eu vou ser curada. Ela começou a falar em existência. Falar em existência. Aquilo que ela acreditava e que na sua mente ela idealizava. O que está escrito em Marcos 11, 22? Tende fé em Deus. E o 23 fala assim, se disseres a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Olha, a mulher dizia aquilo que ela imaginava e aquilo que ela acreditava. Você tem palavra profética, sabia? Porque quando você fala a favor de si mesmo, você está profetizando. Quando fala a favor dos outros, está profetizando para a vida dos outros. Palavra profética. Quando o povo chegou na frente do mar, e o exército atrás, deu Moisés lá em Deuteronômio, Êxodo 25, mais ou menos ali. Moisés vira para Deus, Senhor. Moisés fala assim, Deus fala assim para ele, por que clamas a mim? E quando eu li isso aí, a impressão que eu tive, Deus falou até meio bravo. Por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel que marche, e você pega o teu cajado, abre o mar e faz o povo passar em terra seca. Ó. Manda o povo marchar. Palavra profética. Você fala e as coisas acontecem. Outro dia uma moça veio falar comigo. Falou, ó, na minha casa é uma confusão danada. Meu pai vive querendo matar minha mãe. Eu não queria ir nem para o congresso de jovens, porque eu tinha medo dele matar ela. Porque nós estamos lá dentro, nós não deixamos. Mas vira e mexe, ele quebra tudo, ele xinga todo mundo, ele... Olha, aquilo é uma loucura. Eu já não sei o que eu faço mais. Eu ponho louvor alto, eu canto, tem hora que eu fecho a porta e me isolo de tudo. Eu não sei mais o que eu faço. Eu olhei para ela e falei assim, minha irmã, chega na sua casa e usa a autoridade que Deus lhe deu. Bota os diabos, tudo está para fora lá. Está cheio de demônios na sua casa. Põe esses demônios para fora, você não mora lá? Moro. Então, manda esses demônios sair de lá. E pacifica a sua casa, ordena que a guerra acaba.
Chega lá e fala assim, eu ordeno que essa guerra acaba no nome de Jesus Cristo. E que a paz entre na minha casa. Vá lá e faça isso. E sai do jugo do diabo. Vou fazer isso então. Na outra semana, quando fui lá, ela veio falar, trouxe até o irmão, que nem cristão é. Olha, sabe o que aconteceu na minha casa? Eu já sabia. Ela falou, ué, se você fala as coisas acreditando, você vai esperar o contrário? E ela falou assim, olha, minha casa está uma paz, meu pai está num love com a minha mãe. Não é? Perguntar para o irmão, não é? Ele é. Olha, é uma coisa assim que eu nunca vi. Eu falei, viu? Sai do jugo do diabo, para. Deus botou você lá para ser paz. A primeira problema que tem que é correr? Não, pacifica o lugar que você está. Uma outra médica que é amiga minha, queria ficar trabalhando no Hospital do Câncer, nós oramos, Deus botou ela um dia lá, e 4, no setor público da cidade. E ela falou assim para mim, olha, não sei o que Deus quer de mim. Por quê? Porque a fundação é muito tranquila, é uma paz, mas esses outros lugares aí é um inferno. Quando eu cheguei lá, a mulher falou assim, ih, mais um, ó, mais um. Ela falou, por quê? Porque aqui é assim, vai entrando médico e saindo médico. Entra médico, fica um pouquinho e sai. Entra o médico, sai. Por que é assim? Porque isso aqui é uma bagunça, é uma confusão, aqui acontece de tudo. Quem que tolera um lugar desse? Ninguém aguenta, só nós que somos concursados tem que ficar aqui. Tem que tolerar isso aqui. Então ela ia para lá, trabalhava e acontecia de tudo. Daí ela ficava choramingando. Aí veio falar para mim o que Deus queria com ela. Eu disse assim para ela, olha, minha irmã, presta atenção. Não despreze os projetos de Deus para sua vida. Se Deus te pôs lá, é para você ficar lá, ué. Ah, mas Deus botou eu lá para sofrer? Falei, não, minha irmã. Você não é autoridade lá? Sou. Então Deus não mandou você sofrer. Deus mandou você botar ordem no lugar. Eu contei uma história quando eu trabalhava num lugar difícil também. Que eu entrava nos lugares, achava aquilo uma maravilha e saía. Aí um dia uma enfermeira que nem conhece Jesus nada falou assim, olha, eu fico só observando. Você abre aquela porta, que eu entrava sempre pela mesma porta. Você abre aquela porta, tudo confusão que acaba. A hora que você vira as costas, fecha a porta ali, pronto, volta a bagunça de novo. O que será que é isso? E eu falei para ela que era o poder de Deus. E dei esse testemunho para ela. Eu falei, entra lá, bota a ordem no barraco. Falei assim para ela. Manda os demônios sair de lá e pacifica aquele lugar, acaba com esse rolo. Pois, ela foi me contar os testemunhos agora. Ela falou, cheguei lá e rodei a baiana. O povo ficou tudo assustado comigo. Falei, ó, agora acabou, hein? Acabou. Acabou. Agora, essa confusão aqui vai acabar, e no nome de Jesus, esses demônios vão sair daqui, e vocês vão trabalhar tranquilo, e eu não quero saber mais de confusão aqui, e no nome de Jesus, já saiu orando para a sala tudo. E o povo ficou tudo com os olhos regalados. Sabe o que aconteceu? Não é que deu certo. É bem assim mesmo. Não é que deu certo. O poder de Deus entrou, os demônios saíram. Ela falou, vou embora todo dia, 4 horas da tarde. E foi um negócio tão impactante, que as enfermeiras, que nem conhecem Jesus nada, ficou tão surpresa, porque eu ainda perguntei todo dia para trás, como é que está lá? Falou, uma benção, uma paz assim. A enfermeira chegou para mim, ô doutora, aproveitando que a senhora é assim com Deus, pede ele aí para me dar um namorado bom para mim. Só não pode pedir para ele dar um namorado para mim. Falei, glória a Deus, ele veio em você, Jesus. E você pacificou. Ela lembrou de um milagre que aconteceu com ela. Deus restaurou ela, restaurou a mão, curou ela assim de uma forma sobrenatural, de um milagre. E aquilo deu força para ela, sabe? Eu falei, como é que está lá? Ah, uma benção. De vez em quando uma ameaça. A hora que ameaça eu já chego no canto, faz Satanás aqui não. Vai caçar rolo para outro lugar, aqui não. Pode sair daqui. E aí volta tudo numa paz. Palavra profética. Você tem que falar as coisas que você quer. Quando não, fica acuado. O diabo grita na sua frente, você não faz nada. Não faz nada?
vai ficar derrotada. A Bíblia só fala de uma vez que Deus expulsa o diabo da sua vida. Sabe onde é? Sabe onde é? Alguém sabe me dizer qual é a única vez que Deus expulsa o diabo da sua vida? Levante a mão, pelo amor de Deus. Ninguém mais sabe. Jesus amado. Nos dízimos das ofertas, finança. A Bíblia diz que Deus amarra o devorador. É o único lugar que Deus amarra. É o único lugar que Deus põe o diabo para fora da sua vida, quando você dá seus dízimos. Todos os outros, quem põe o diabo para fora é você. É você que põe ele para fora. É você que ordena as coisas para acontecerem. É você que é a bênção de Deus, que você detém o poder de Deus. Aquela mulher, ela fez isso sem saber, falou em existência aquilo que ela acreditava. E veja que a fé dela produziu uma ação. A fé produziu uma ação. Que ela foi por trás e encostou em Jesus, não foi? Quando ela tocou em Jesus, ela sentiu-se curada. A unção de Deus vem nela. E como se ela tivesse roubado o poder de Jesus, né? E roubou, ele falou assim, quem que me encostou? Quantas pessoas não estavam ao redor dele? Ninguém tirou uma gota do poder de Deus, Jesus. Agora, aquela mulher, fazendo dessa forma, tirou o poder de Deus e lhe trouxe cura. Você precisa aprender isso. A sua fé cura você. Quando você pensa como Deus pensa, quando você imagina como Deus imagina, quando você fala e quando você age, Deus cura. Muitas vezes a gente está assim, tá na igreja e fala assim, ó, você que está enfermo hoje, ninguém vai ficar doente hoje, vai todo mundo ser curado. Sai daí, vem para frente, que Jesus vai curar você. E muitas pessoas levantam, acreditando na palavra do homem de Deus. Alguns na hora que levanta, cura. Outros na hora que vai andando, cura. A fé dele cura ele. A fé dele faz o poder de Deus entrar nele e curar. Não é assim? Não viu que dia aquela mulher aqui tomava morfina, me falou? Eu perguntei, o que você quer que Jesus faça para você? Me cura a coluna, me cura não sei o quê. Eu tomo até morfina, ela me falou. Eu falei, o que você faz que dói? É tudo. Tudo dói. Eu sento, dói, eu de pé. E agora? Não, agora não está doendo não. Olha, mas peraí. E quando dobra assim, dobra? Dobrou. Não está doendo não. Ué, cadê a dor? Curou. Curou. Mas você precisa estimular a fé. Porque sem fé você não faz nada. Eu ensino os irmãos. Eu falo, olha, é muito bonito você ver a gente orar para os enfermos e ser curado, não é? Mas você tem que curar os enfermos. O poder de Deus foi feito para estar na mão da igreja, não é só para os pastores isso. Se você busca a Deus, se você tem comunhão com Deus, se você ora todos os dias, não anda em pecado, você está habilitado a curar os enfermos, a fazer a obra de Deus, a entregar a salvação, a falar de Jesus e fazer as coisas sobrenaturais acontecerem. Tem um irmão nosso, Diego, que estava operando, saiu do intervalo da cirurgia, o chefe do centro cirúrgico falou para ele assim, muito gordo, a barriga desse tamanho, grande. Ele é meu amigo. Ele falou assim, olha, Diego, você não faz um favor para mim? Eu vivo tendo dor nesse joelho aqui, não estou aguentando, está doendo demais, você não pode fazer alguma coisa para mim, me dar um remédio, alguma coisa? Que anda o dia inteiro, né? Ele falou, vamos lá, vem aqui no vestiário. Sentou no vestiário e falou, senta aí, ó, Jesus quer curar você, você crê? Eu vou orar, Deus vai ficar curado aqui. Eu creio. Ele impôs as mãos, orou, e ele ficou curado. E ele levantou e marchava, e ele ficou tão impressionado, que ele virou para o Diego e falou assim, Diego, ora para minha barriga diminuir. E o Diego falou assim, não, eu não tenho fé para isso não, você vai lá na igreja, pede o pastor orar para você, eu não tenho fé para isso aí não. Aí mandei ele tomar vergonha na cara, para de comer um pouco, comendo demais, conheço ele, meu amigo. Mas dentro de um centro cirúrgico. E depois esse rapaz veio contar para mim, você acredita que eu estava lá, o Diego já tinha me contado, né?
Você acredita que eu estava ali, orou, fiquei curado mesmo, e olha, agora ele recusou de orar minha barriga. Eu falei, toma vergonha, vai fazer um regime. Eu conheci ele como o dia inteiro, né? Mas é isso. É isso. Você precisa ter fé. Precisa acreditar nisso. Acreditar que Deus faz as coisas, não só para você, mas para os outros. Outro dia uma moça veio falar comigo que fazia muitos anos que não conseguia dormir. Eu olhei para ela e falei assim, a partir de agora, nunca mais você vai ter insônia. E essa noite você vai dormir tão bem como você nunca dormiu na sua vida. E sabe o que aconteceu com ela? Nunca mais teve insônia. Jesus é muito simples. Você está esperando alguma coisa milagrosa, sobrenatural que você não conhece? Tudo que eu falei você já sabe. Não sabe? O que falta então? Fé. Ousadia. Ousadia. Para fazer o que Deus manda. Olha, tem uma moça lá que não tem nem um ano de igreja, nada. Não conhece quase nada. Nós fomos morar para ela no hospital, estava internada, com síndrome do pânico. Quando você trata, troca remédio, dá um monte de coisa, e ela não evolui, ela não regride. Estava lá, no hospital, nem doida. Ali foi lá, orou para ela, ficou curada. Nunca mais teve. É doença da alma. Jesus entra, essas porcarias saem tudo. Depois essa moça tinha insônia, eu profetizei para ela, nunca mais teve insônia. Aí ela foi no congresso de jovens. E ela me pediu para orar para ela, depois do culto, estava no meio dos irmãos. Ela falou, eu tenho dor na coluna. E quando chamou para orar na frente, eu não fui não, porque eu pensei, tem gente que precisa mais do que eu. Eu já tive 2 curas, tá bom, né? Mas você parece tentação, porque agora está difícil de sentar na cadeira. Falei, minha irmã, a gente vive de milagre em milagre. Todo dia um milagre para nós. Se precisar de 2, estão 2 no dia. Jesus é assim. E eu orei para ela, ficou curada. E aí, ela estava na casa da mãe dela, é jovem, não sabe nada de Deus ainda, quase nada. E a mãe dela veio falar para ela que fez uma semana que estava indo no hospital tomar remédio. Achava que podia ser cólica renal, não sabia o que era. Mas ia lá, tomava medicação e tinha marcado com o médico lá. Ela olhou para a mãe dela e falou assim, ô mãe, a mãe dela nem evangélica é nada, é só a mãe dela. Falou, mãe, eu sei uma coisa, só está sofrendo aí, eu sei que Jesus cura isso aí, porque eu já fui curado 3 vezes. Se a senhora quiser acreditar que Ele cura, e se a senhora quiser, eu vou orar para a senhora, olha, vai curar, hein? E ela foi e orou. E a mulher estava rolando de dor, e a dor sumiu. Acontece que gente nova é engraçado, né? 5 minutos depois, mãe, está com dor ainda ou não? Não, já curou, minha filha. Ô mãe, só está falando sério ou está querendo me agradar? Ô mãe, eu já estou falando sério. Olha, mãe, só tem que falar a verdade. Minha filha, eu não brinco com coisa séria. A mãe começou a chorar, porque o poder de Deus foi tão grande, tocou nela. Aí ela viu que era de verdade, tinha sido curada. Quando foi à noite, tocou para a mãe. Mãe, não, minha filha, eu já te falei, não estou sem dor. No outro dia cedo, ligou de novo. Mãe, minha filha, para de me ligar para essas coisas. Eu vou no médico. Aí foi no médico, fez uma bateria de exame, não tem nada. E a mãe dela, que foi para a igreja, falou para mim assim, nunca mais tive aquela dor. Foi curada. Uma moça que conheceu Jesus há pouco tempo. Então, você tem que contar esses milagres para a gente. Não é eu que tenho que contar para vocês. É vocês que têm que contar para mim. O que lhe falta? Ousadia. Outro dia um irmão me disse assim, olha, eu creio que Jesus pode curar. Mas a hora que eu olho assim, eu falo, será que se não curar eu vou passar vergonha, né? Irmão, assim você não adianta orar para os outros, que não fica curada. Mas acho que com um jovem, quando a pessoa é muito nova na fé, acho que Deus tem até tolerância, né? Que eu tive uma irmã jovem na fé também. A mãe dela estava com dor no peito, ela falou, mãe, eu vou orar para a senhora. A mãe dela também nunca conheceu Jesus. E falou tudo isso para ela. Jesus cura a senhora, Jesus é uma bênção, eu vou orar para a senhora, só vai curar. A mãe dela estava com dor, já tinha tomado um monte de remédio, não melhorou nada. Falou, eu creio. E ela impôs a mão e a mãe ficou curada.
Aí ela virou para a mãe. Mãe, foi curado, minha filha. Certeza? Certeza. Ah, glória a Deus, que bênção, não sei o quê. Aí foi ajoelhar lá na cama, pedir perdão para Jesus, ter duvidado. Que ela orou, acreditando, Deus curou, e depois ela quis duvidar. Mas a mãe ficou curada, falou, menina, eu não brinco com coisa séria. Sumiu mesmo. E ficou tocada, mãe. Então você tem que fazer isso. Muitas vezes Deus cura na hora. Eu tenho hábito de ver Deus curar na hora. Fazer na hora assim, ó. Você vê. Coisas que são possíveis de ser vistas, outras não. Né? Lesões desaparecem, coisa assim. Mas Deus pode curar sim. Isso é uma cura. Você ora, amaldiçoa um câncer, ele vai morrendo, desaparece. Ou então, às vezes, você põe a mão numa lesão, ela some na sua mão. É um milagre.